é estar na casa de Deus, né? Glória a Deus. Nós nos renovamos, nós nos fortalecemos em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro de Filipenses. E nós vamos ver hoje 3 coisas que o Senhor fala para nós nos guardarmos. 3 coisas que o Senhor, Ele nos ensina a se guardar, ao povo de Deus se guardar. Capítulo 3. 3 coisas que o Senhor quer que nós tenhamos cautela como servos de Deus. Amém? Lembrando que essa carta aos Filipenses foi escrita por Paulo. Ele estava em Roma, né? E ele encaminhou essa carta para realmente uma igreja que tinha uma estrutura espiritual, que era uma igreja que amava o Senhor, e ali, então, Paulo traz essa palavra realmente para que eles tivessem cautela. Cautela. Vamos ler capítulo 3, versículo 2. Pode pôr 1, desculpa. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos, 1, dos cães. Acautelai-vos, 2, dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3 ainda, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém? Até aí, feche os olhos, peça para o Senhor acrescentar na sua vida, através dessa palavra, culto da palavra, culto de ensino, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos encher de conhecimento nessa noite. Pai, fala conosco, Pai. Nós te louvamos. Nós já sentimos tua presença, Senhor, e a tua cobertura sobre nossas causas, Pai. Ensina-nos, meu Deus, conforme a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vemos que é uma palavra de exortação, né? Perceba que ele fala aí de forma clara que a respeito da exortação referente àquilo que era a igreja do Senhor. Só que o interessante, você percebe aí, que não era a primeira vez que Paulo estava falando sobre isso. Olha o versículo 1 que ele fala: eu não vou ficar desgostoso, né? Mas é para a segurança que eu escrevo as mesmas coisas. Então ele estava falando, tocando numa tecla que ele já tinha tocado antes. É uma repetição. E isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala: meu Deus, mas o Senhor vai falar nesse assunto de novo. Meu Deus, o Senhor vai tocar nesse assunto de novo. E aqui Paulo está falando exatamente isso. Eu estou repetindo, sim, o mesmo ensino. Estou falando acerca da mesma situação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que fala, que nos ensina, que nos capacita, que nos forja. Para quê? Para aquilo que está no mundo, para aquilo que está agindo no mundo, está destruindo vidas e igrejas. E perceba então que Paulo, ele fala dessa exortação, e é sempre bom nós lembrarmos, 2 Timóteo 3,10, que toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. 2 Timóteo 3,10. Então é 1 Timóteo, né, que fala, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Então, as escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é útil para o ensino, ela é útil para repreender,
ela é útil para corrigir e ela é útil para educar na vontade de Deus. Então, sempre na Bíblia Sagrada, nós veremos no Senhor essa convocação de Deus para o quê? Né? Nos corrigir. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos repreender, a Bíblia vai nos corrigir e ela vai nos educar. Educar por quê? Não, eu já tenho minha educação. Não. Lembra que nós nascemos de novo. Nós sempre temos que lembrar. Nós nascemos de novo. Nós somos filhos de Deus. E agora Deus nos educa na justiça. Agora a educação é como filhos de Deus. Por isso que é através da Bíblia que Deus vai nos ensinar, nos exortar, né, nos repreender. E aí voltando lá para Filipenses 3, nós vimos que Paulo fala, eu não vou ficar desgostoso de voltar a corrigir nesse assunto. E então ele fala de 3 coisas que a igreja de Filipenses, a igreja do Senhor Jesus precisa se cuidar. Então, primeiro, o que ele diz? Acautelai-vos, guardai-vos dos cães. Mas o que é isso? Guardar do cão? Né? Será que é o cão o diabo? Né? Mas não. O cão, espiritualmente falando, e você vai entender isso, o cão simboliza aqueles que são desviados. Aqueles, e você vai ver junto comigo, aqueles que voltam à contaminação do mundo. Vamos ver juntos Provérbios 26:11. Olha o que diz a Bíblia. O que é o cão na Bíblia? Como o cão que torna o vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Então, o que a Bíblia fala? Que o insensato, o que é insensato? É o louco. O louco que volta, né, reitera, ele confirma a sua loucura, a sua insensatez, ele é considerado e é chamado na Bíblia de cão. Por quê? Porque é como alguém que torna o vômito. Então a pessoa foi limpa, e você vai ver já já, ela é limpa de uma sujeira, ela é limpa do mundo, ela é limpa da devassidão do mundo, ela é ensinada agora na justiça, educada para a justiça, para ser um filho de Deus, mas ele pega, abandona o caminho do aperfeiçoamento, do ensino, da correção, o caminho da repreensão, e ele volta, né, para a sujeira dele, ele volta para o desvio dele. Então a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que voltam, regressam sempre à mesma sujeira espiritual. Vamos ver isso bem detalhadamente em 2 Pedro 2. Do versículo 10 até o 22, ele começa a descrever esses cães, e você vai entender bem. E aí ele diz, são os que seguem a carne, andam em imundas paixões, menosprezam autoridades, são atrevidos, são arrogantes, não deixam de difamar, não temem difamar autoridades superiores. E ele começa a descrever. São brutos e irracionais, falam mal do que não entende, têm prazer na luxúria carnal, se alegra em coisas místicas enquanto estão em comunhão. E então você vai perceber aí, a partir do versículo 10 até o 20, ele descrevendo algumas características desses que o quê? Sempre acabam retornando à sua velha criatura. Né? Mas então, no versículo 20, olha só o que ele diz. Portanto, se depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus, se deixar enredar de novo, o que é enredar? Embaraçar, né? E são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Então, o que está falando?
Se depois de eu ter escapado do mundo, ter escapado da contaminação do mundo, porque eu conheci o Senhor Jesus, eu me deixar embaraçar e eu voltar, né, para o mundo e me deixar vencer, o meu último estado é pior do que o que eu estava antes. Por quê? Porque lembra lá da passagem que quando alguém é liberto, expulsa o mal dessa pessoa, quando o diabo vai e volta depois de dias para ver se aquela casa está vazia. E se aquela casa estiver vazia, ele vem com mais 7. Lembra dessa passagem? E aí ali, por isso que Jesus, aqui, Pedro está dizendo, ó, o último estado é pior do que antes. Então, eu conheci Jesus, Jesus me lava, me santifica, e eu me deixo enredar e voltar, esse meu estado de volta, de regresso, né, de cão, né, que a Bíblia fala, é pior do que o anterior. Agora olha o que diz a Bíblia Sagrada, 21. Melhor fosse, nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer, voltar para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado. Então, melhor era que a pessoa nunca tivesse conhecido o caminho. Melhor era que a pessoa nunca tivesse conhecido ao Senhor Jesus Cristo, do que a pessoa se apartar dele e voltar, né? Se apartar do mandamento santo e voltar para a sujeira do mundo. E o 22 diz: com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro. O cão voltou ao próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então vocês percebam como que a Bíblia classifica, né? Esse cão que Paulo está falando, na verdade, está falando a respeito disso, do desvio daquilo que é o santo mandamento, a presença do Senhor, para aquilo que é voltar para o mundo, a contaminação do mundo. E o que Paulo falou nas cartas de Filipenses? Cuidado com os cães. Cuidado, por quê? Porque o poder de influência, o poder dessas pessoas, de certa forma, poder comprometer a tua vida, a tua alma, pensa bem, ele está escrevendo isso para uma igreja. Cuidado, e você vai ver, se você for nas ruas, o que mais você vai ver são pessoas, né, que estão desviadas, endurecidas, cauterizadas no seu coração, e elas começam o quê? A despejar aquilo que são o quê? As coisas da sua alma, os maus sentimentos, os maus pensamentos, os seus preconceitos, e muitos têm sido mortos espiritualmente através o quê? Dessa condição. Por quê? Porque não percebem que esse poder de influência maligno também acaba contaminando a sua fé. Então, o que Paulo falou? Acautele-se, tenha cautela com os cães, né? Uma coisa é você falar, você vai falar de Jesus, você vai falar, você vai pregar, e agora outra coisa é você também se abrir e ir recebendo aquela carga, aquele peso, aquela malignidade na sua vida, que também tem o intuito de matar a tua própria fé. Essa igreja de Filipenses era uma igreja viva. Essa igreja de Filipenses era uma igreja sadia. Tanto que Paulo, ele falava que eles eram pessoas que ele sempre se recordava com alegria nas orações dele, porque eles eram pessoas que realmente cooperavam com o evangelho. Então, o cuidado que é necessário para todo servo de Deus é, primeiro, cuidado com os cães. Segundo, o que ele diz? Acautelai-vos dos maus obreiros. O que a Bíblia nos ensina de forma bem clara? Jeremias 48:10, que é o mais conhecido. Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Essa responsabilidade espiritual que nós temos nas mãos, de fazermos o que temos que fazer com zelo, de fazermos o que temos que fazer com amor, de fazermos o que temos que fazer com dedicação, fazermos o que temos que fazer realmente por dedicação a Deus, deve fazer parte da nossa vida.
E nós precisamos ter essa cautela. O quê? Guardar-se dos maus obreiros. O que seria esse guardar dos maus obreiros, queridos? Muitas vezes, por nós vermos, convivermos com situações de pessoas que não são curadas emocionalmente, o que mais você vê? Pessoas se adentram até numa igreja, são pessoas que têm uma boa intenção, mas de repente, se ela é cercada por alguém contaminada no seu espírito, e começa o quê? A contaminar a vida dessa pessoa nova que chegou com o quê? Com seus maus hábitos, com o quê? Com aquilo que é a sua insatisfação, com o quê? Com a sua rebeldia, com o quê? Com aquilo que é a sua também desobediência. Então, os maus obreiros, eles também têm um poder contaminador e destruidor sobre a própria igreja, e Paulo, ele fala sobre isso. Acautelai-vos dos maus obreiros. Então, o grande problema é, um mau obreiro não pode ser um exemplo, não pode ser uma influência em nenhum momento na minha vida. O meu exemplo é o maior obreiro, o maior servo que já pisou na terra, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito de servo. Ele é o perfeito exemplo de amor. Ele é o perfeito exemplo de dedicação. Ele é o perfeito exemplo. E muitas pessoas têm morrido ou se deixado contaminar quanto aos seus dons, quanto ao seu serviço, quanto ao seu trabalho, porque acabaram sendo comprometidos por pensamentos, situações, sentimentos de pessoas comprometidas espiritualmente e que estão com a mão na obra. Então nós vemos na Bíblia alguns exemplos de maus obreiros. Está lá em Mateus 23, 27. 23:1 diz que o mau obreiro, ele não procede em conformidade com o que ele diz. Você vai ver aí Jesus falando o quê? 23:1 primeiro. Ele fala uma coisa, Jesus está falando do quê? Dos fariseus e dos saduceus. Pode prosseguir aí, que está aí. E então Jesus fala que eles, pode seguir, olha lá, se assentam olha só, os fariseus, os escribas, eles se assentavam na cadeira de Moisés, queridos. Na cadeira de Moisés eles sentavam. Só que o quê? Faça e guarde o que eles disserem, mas não imite as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Está entendendo? Isso é um mau obreiro. Que o quê? Eu não posso copiar a atitude dele. Eu posso até obedecer o que é dito, mas eu não posso copiar o que fala. E Jesus estava ensinando isso à multidão. Não imite as suas obras, porque eles falam, mas eles não fazem o que eles mesmos falam. Então são pessoas o quê? São obreiros que até eles sabem o que deve ser feito, mas eles mesmos não executam. Não procede em conformidade com o que diz. Então isso é um mau obreiro. E o que é o nosso discernimento espiritual? Com relação àquilo que eu vejo que pode ser uma ação inadequada. Uma ação inadequada, eu tenho que ter discernimento e saber, isso é uma ação inadequada, e eu não faço, e eu não vou executar, e eu não prossigo na mesma prática. Mas o mal que há na terra, qual é? Então o mal que há na terra é que se então alguém faz errado, que então a pessoa passa também a ser emocionalmente, espiritualmente influenciada e também deixa de fazer o que é certo. Isso é totalmente contra a palavra, a direção da palavra de Deus. Porque se Jesus chegasse aqui e ele resolvesse fazer o que todo mundo fazia, ele era mais um que caía, ele era mais um que não era perfeito em obras, ele era mais um pecador, ele era mais um comprometido e que também teria morrido e permanecido morto naquela cruz. Mas ele resolveu ser santo e ele aprendeu a obediência e ele foi até o fim e ele venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele não
não pecou, então ele não merecia aquela sentença sobre si, por isso ele venceu a morte, porque ele não tinha pecado nenhum nele. Por quê? Porque ele não andou de acordo com ninguém, ele andou de acordo com o que Deus havia chamado a vida dele, em nome de Jesus. Ainda aí no livro de Mateus 23, fala, versículo 2, que o mau obreiro, ele impõe um peso, mas ele mesmo não carrega. Isso. Então ata um fardo pesado, porque você tem que agir assim, e eu mesmo não consigo agir assim. E não que é que age, que dá uma determinação por incentivo, por força, mas realmente como um juízo. Então os maus obreiros, os fariseus, os saduceus, né, os escribas, eles impunham um fardo, mas eles mesmos, diz a palavra de Deus, que nem com o dedo eles moviam aquele fardo, nem com o dedo eles faziam nada. Mas o que acontece? O Senhor, Ele não quer nos impor um fardo pesado. Por isso que fazer a obra de Deus, queridos, nunca pode ser um peso. Fazer a obra de Deus, nós devemos fazê-la por amor. A obra de Deus deve ser feita por entrega. A obra de Deus deve ser feita com voluntariedade. Por quê? Porque tudo aquilo que envolve jugo, então deixa de ser um serviço agradável e aceitável a Deus. Então nós vemos, até se você se lembrar do Salmo, onde o juízo de Deus começa pela casa de Deus, então o Senhor fala, por acaso eu precisaria dos seus sacrifícios? Você acha que eu preciso? Eu criei o mundo, eu criei os animais, Deus não precisa de nada do ser humano, mas Ele realmente, então Ele diz, me ofereça sacrifícios de gratidão e adoração e eu receberei. Então Deus, Ele quer de nós realmente um coração pronto, um coração entregue, um coração sábio. Agora, o que acontece? O mau obreiro, ele vai impor sobre o ombro do outro, né, um peso, e ele mesmo não carrega o que tem que carregar. O mau obreiro, que diz ainda aí a palavra do Senhor, versículo 3, que é uma das coisas que nós mais combatemos assim, aqui nesses 5 anos e em toda a nossa caminhada. Por quê? Porque o mau obreiro, ele quer o lugar, mas ele não quer se habilitar. Ele não quer se desenvolver para se tornar apto para aquela realmente posição que Deus tem. Então se torna realmente alguém insubordinado de coração. Então o que os fariseus faziam? Eles se vestiam com aquelas roupas sacerdotais e eles queriam sentar na primeira cadeira com os seus filactérios e eles queriam sentar no primeiro lugar da mesa, mas eles não queriam obedecer, não queriam fazer a vontade de Deus, eles eram insubordinados. E é isso que é o maior problema que você vê hoje no mundo. As pessoas querem o quê? Posições, as pessoas querem o quê? Colocações, mas elas o quê? Não querem obediência, não querem se submeter ao querer, não têm um coração ensinável. E então, isso é um mau exemplo. Por quê? Por que Paulo está falando isso para o povo da igreja de Filipenses? Porque olha, vocês vão chegar, e aí vocês verão pessoas, e haverão pessoas que são obreiros que estão na casa do Senhor, e tem situações, e tem pendências, mas o problema não é ter pendência, o problema não é ter situações, o problema é eu não me submeter a tratamento, a cura, a libertação, e ainda potencializar a minha deformação. E aqui vocês viram que o maior problema hoje da humanidade é esse aqui, né? Quer um lugar, mas não quer a responsabilidade, o tratamento, o processo que Deus tem. E nós precisamos aprender a levar nossa cruz e seguirmos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. O outro problema do mau obreiro, versículo 24. Eles coavam um mosquito e engoliam o camelo. O que é isso? Então eles implicavam com coisa pequena, mas engolia, aceitavam coisa grande, que estava muito errada em suas vidas. Então é como se eu encrencar
né, com uma coisa pequena e eu aceitar uma coisa enorme na minha vida que está errada. E isso é uma batalha e isso é uma pendência espiritual. Por isso que o Senhor nos ensina o quê? Aquilo que é o discernimento. E então a ação deles era, eles coavam um mosquitinho, ficava, né, implicava com um mosquitinho pequeno, mas eles engoliam um camelo, porque eles cometiam cada coisa contrária à vontade de Deus, e o Senhor o quê? Os denunciou, e o Senhor o quê? Os tratou. Outra característica, diz o versículo 27, que eles eram o quê? Hipócritas. Todo mundo já ouviu essa passagem, que era, Jesus os chama de sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um sepulcro, imagina aqui, um sepulcro, uma sepultura pintada de branco. Sepulcro caiado. Então as pessoas olhavam aquele sepulcro, achavam tudo bonitinho. Mas se você levanta, abre a boca do sepulcro, o que tem lá dentro? E aí você vê, né? Os escribas e os fariseus são hipócritas. Eles são semelhantes ao sepulcro caiado. Por quê? Porque por fora está branquinho, mas se você abre, está cheio de osso de morto e de imundícia. Então, por isso que Jesus comparou, né, o mau obreiro ao sepulcro caiado. Por quê? Porque ainda que aparente, né, não, eu aparento, eu quero dizer que eu sou santo, eu quero dizer que eu estou limpo, eu quero dizer que eu estou apto, bispo, eu estou apto, me aceita e quer te impor uma situação, né, na igreja, na comunidade, mas dentro está ainda escondendo coisas terríveis, coisas, olha lá, cheio de ossos de morte e de toda imundícia, ainda está escondendo muita podridão. Então, isso é uma característica do mau obreiro, que o quê? Que não confessa, que não deixa, que não abandona. Então o bom obreiro é o santo? Não, não tem ninguém santo, querido. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O bom obreiro é aquele que tem sua vida aberta para o Senhor, e ele aceita a redenção, e ele aceita a cura, e ele busca a libertação, e ele se entrega ao Senhor, e ele tem o coração ensinável, e ele sabe que ele precisa se aperfeiçoar a cada dia mais, em nome de Jesus. Diz ainda o versículo 25, que os fariseus e saduceus, eles discutiam. Por quê? Porque eles limpavam, se preocupavam na hora, por exemplo, do almoço. Aí Jesus sentava para comer com todo mundo, e eles ficavam preocupados ali, e diz o quê? Que eles se preocupavam com o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estavam cheios de rapina e intemperança. Então o que Jesus fala? Que é a preocupação com o que é externo, sendo que não se preocupava com o que era interno. Aí Jesus fala, olha, lava por fora e por dentro também, porque não importa nós só nos preocuparmos com o externo, nós temos que nos preocupar também com o interno. Então lavava o copo por fora, era todo um ritual judaico. Lavava todo o prato por fora, mas por dentro ficava ali aquela sujeirada. E então o Senhor fala que assim era a vida espiritual deles, porque eles se preocupavam com o exterior e eles estavam dentro deles, cheio de intemperança. O que é intemperança? É falta, né, de tempero, falta de tranquilidade. Estavam o quê? Cheio de rapina. O que é rapina? Rapina, né? Farpa, né? É cheio de ira. Então o Senhor, ele denuncia também essa prática. Versículo 13 diz que os fariseus, os saduceus, eles fechavam o reino. Eles não entravam e eles não deixavam ninguém entrar. O que é isso? A pessoa vai, olha lá. Ai de vós, escribas, fariseus, fechais o reino dos céus. Então eles nem entravam, não assumiam o que tinham que assumir com Deus, não faziam o que Deus estava convocando para fazer, e ao mesmo tempo, eles não entravam, mas eles também não deixavam ninguém entrar.
Porque entra aquela parte lá do mau obreiro que nós vimos, o quê? Que Paulo falou, acautelai-vos dos maus obreiros. Por quê? Porque a contaminação acabava o quê? Tomando conta de todo mundo. Aí paravam na porta do caminho, como se fosse assim, né? E aí cada um que vinha para entrar, contaminava também. E aí nem ele entrava para o reino, nem deixava ninguém entrar, porque ia contaminando todo mundo. Aí ficava todo mundo contaminado. E o Senhor, então, ele denuncia essas atitudes espirituais. O quê? Que traz morte, que traz destruição ao corpo, que traz destruição à alma e traz aquilo que é comprometimento espiritual. Terceira coisa que Paulo, ele denunciou em Filipenses: guardai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão, queridos? Filipenses 3:3 agora. O que Paulo falou? Guardai-vos dos cães, que é os desviados, que voltam atrás. Guardai-vos dos maus obreiros, que são aqueles que não obedecem a Deus e ainda, de certa forma, transmitem e retransmitem a sua própria desobediência, a sua própria rebelião e insubordinação aos outros. E agora, por último, guardai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão, queridos? A falsa circuncisão, ela é a religiosidade, é o ritualismo. É só você se lembrar, né? Tantas vezes na Bíblia você vai falar, né? Deus falando. A verdadeira circuncisão está no coração. De remover, né? A pele do coração que mantém o coração. Porque o que acontece? Por que precisava fazer a circuncisão no deserto, queridos? Porque eles andavam no deserto, andaram 40 anos no deserto. No deserto não tem água. Então, na verdade, eles ficavam dias e dias e dias sem banho. Então, para os homens não desenvolverem doenças, né, debaixo da pele, do prepúcio, essa pele era removida até para impedir doenças terminais nos homens. Então, essa pele, ela simboliza isso, lugar que acumula sujeira. Então, aqui você vê Filipenses 3 dizendo, guarde da falsa circuncisão. Então, essa circuncisão, o povo judaico já saiu do deserto, não está mais no deserto. Eles estão agora numa terra mais rica, né, do Oriente. Eles não estão mais no deserto. Então, agora a circuncisão ela é falsa. Põe no versículo 2, por favor. A verdadeira circuncisão que Deus fala hoje é a circuncisão do coração. É tirar aquela pele velha. É tirar o passado. É tirar aquela pele que está aglomerando sujeirada, que está aglomerando contaminação. Então, Paulo, ele fala, cautele-se da falsa circuncisão. Não fique ligados a ritualismo, mas realmente remova e viva a verdadeira circuncisão. Qual é? E aí então ele diz, né, que a verdadeira circuncisão acontece na vida daqueles que servem a Deus em espírito e se gloriam em Jesus Cristo. Olha lá, a verdadeira circuncisão está naqueles que adoram a Deus no Espírito e se gloriam no Senhor Jesus e não confiam mais na sua carne. Então a terceira ordem que o Senhor nos dá é, tenha cautela com a falsa circuncisão. Queridos, eu não sei o que está ocorrendo no mundo e realmente pouco me importa como estão agindo os obreiros no mundo, como estão agindo os pastores no mundo, como estão agindo o povo de Deus no mundo. Eu sei de uma coisa, eu vou agir como o Senhor me determina pela sua palavra, que me ensina, que me corrige, que me instrui, que me repreende e que me educa na justiça em nome de Jesus. Então você como servo de Deus, se você vê maus exemplos, se você vê insubordinação, se você vê omissão, se você vê, ao seu redor comprometimento espiritual, em nome de Jesus você não tem que tomar isso como exemplo na sua vida, mas você tem que seguir, como diz a Bíblia, com a verdadeira circuncisão no seu coração. Tira a pele, para de acumular sujeira,
mas como um verdadeiro servo de Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo mais do que nunca o tempo daquela parábola que nós já até vimos aqui, né? Daquilo que é Jotão, a parábola de Jotão. O que o inimigo quer é que os capazes, o que o inimigo quer é que os que têm competência, os que têm condições, os que têm, né, capacidade, eles tirem a mão porque não querem se esgotar. Para quê? Para ocupar o espinheiro. Lembra da parábola de Jotão? Aí foi lá, na selva teve uma grande eleição. Quem que vai ser o rei? Aí a figueira falou, eu não vou deixar meu figo para me cansar com esse povo da floresta, né? Com essas árvores da floresta. Aí foi a oliveira. Oliveira, por que você não vira o rei? Eu não vou gastar o meu azeite para me cansar com essas árvores da floresta. Aí foram lá e perguntaram para a figueira, figueira, vem ser o rei então. Eu não vou me cansar, me desgastar, estou cansado com essas árvores da floresta. Aí foi quem? Foi o espinheiro lá e começou a tomar conta de tudo e jogou seta em todo mundo, jogou espinho sobre todo mundo e matou todo mundo. E sabe o que acontece? É isso que o diabo quer. Ele quer que nós que temos a capacitação, o chamado, a condição, a visão, aquilo que é eleição, nos omitemos, nós digamos, eu não vou me cansar, porque isso me desgasta, porque eu não vou perder tempo com isso, para que nós, nos ausentemos, para que realmente, maus obreiros, pessoas sem condição espiritual no sentido de zelo, de santidade, de temor, venham e ocupem esses lugares. Por isso que você vê lugares que estão contaminados só por devassidão, e a igreja já se tornou o mundo, mas está quebrado em nome de Jesus Cristo. Nós vamos rasgar as nossas vestes, nós vamos rasgar e usar as nossas forças, nós vamos nos dedicar ao chamado de Deus, e Deus vai nos usar poderosamente em nome de Jesus. E o Senhor quer o melhor daqueles a quem Ele chamou, a quem Ele convocou, a quem Ele capacitou, para que dê frutos, e dê frutos em nome de Jesus, em abundância para a glória de Deus. Porque Jesus fala, quem dá frutos, eu podo para que dê mais frutos. Quem tem chamado tem eleição, tem zelo, tem a dedicação de dar o fruto. Quem vai te podando é o Senhor na caminhada. Agora, o que nós não podemos é nos ausentar, porque o que vai chegar um momento nessa terra é que não vai faltar realmente aquilo que é a tomada de maus obreiros, pessoas que não temem ao Senhor, que não santificam o nome do Senhor, que não adoram o nome do Senhor, mas estarão com as mãos sujas, fazendo uma obra que é santa. Mas o Senhor quer que nós entendamos, como Paulo está dizendo à igreja de Filipenses, guardem-se dos cães, guardem-se dos maus obreiros e guardem-se dessa falsa circuncisão, que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade e dar frutos agradáveis em nome de Jesus. Amém? Mas olha, mas ninguém quer mesmo. O mundo quer bagunça, queridos. Ninguém quer zelo. Ninguém quer as coisas certas. Então é você que quer. Nós que desejamos o que é o melhor, é Deus quem nos quer. E nós vamos fazer o melhor para agradar o nosso Deus em nome de Jesus. Amém? O mundo não vai querer. O mundo não vai aplaudir. O mundo jamais vai aplaudir o seu zelo santo. O mundo jamais vai aplaudir o nosso zelo santo. O mundo jamais vai aplaudir o nosso temor e reverência, porque o mundo nos odeia. Mas nós servimos a Deus em espírito e em verdade, e assim o faremos até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. É contra a moda, é antimoda, não está na moda, mas nós não seguimos aquilo que é o mundo, nós seguimos ao nosso Senhor, que nos ensina, que nos instrui, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nessa fé, vamos ficar em pé no nosso lugar. E nós vamos orar.
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Fala, Pai. Queridos, é muito fácil nós nos acomodarmos. É prático, não é? É fácil. É tão fácil a gente cuidar só da nossa vida. Para quê? Para que eu vou me cansar? Com teimosia, com maus hábitos. Meu Deus. Mas se não tivesse um professor um dia na sua vida para te ensinar, você nunca saberia matemática. Você nunca saberia português. Se ele não deixasse a comodidade dele para se dedicar a você. E em nome de Jesus que nós possamos dar frutos e formar pessoas, não somente igual a nós, mas melhores que nós, para a honra e glória do Senhor. Para darem frutos agradáveis ao Senhor, de acordo com o zelo de Deus que está no nosso coração. Em nome de Jesus, fale com o Senhor agora. Coloca a tua vida à disposição do Senhor. Pai, nós te adoramos, Jesus. A tua palavra é vida, é libertação para nós. Pai, não deixe nós entrarmos no sentimento do mundo, Senhor. Meu Deus, nos dê o aperfeiçoamento, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que é a libertação plena, Senhor, a transformação. Senhor, aperfeiçoa a obra das nossas mãos. Que o pouco ou o muito que nós fizermos, Senhor, seja com tanto temor e santidade, meu Pai, que alegre o teu coração. Que o nosso zelo, meu Pai, assim como Jesus, o zelo pela casa do Senhor o consumia. Que esse zelo ninguém possa apagar do nosso coração. Meu Pai, nós queremos te glorificar e te servir em espírito e em verdade, meu Pai. Essa é a verdadeira, meu Pai, essa é a verdadeira circuncisão. Acreditar no Senhor e te servir em espírito e em verdade. E nós queremos, meu Pai, te adorar. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração. Que possamos ser, meu Pai, os obreiros que inspiram mais trabalhadores para a tua obra. Que possamos ser, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqueles, meu Pai eterno, que, Senhor, tem a palavra, Senhor, para os cães, meu Deus, e não se deixam influenciar por aqueles que estão, Senhor amado, contaminados, desviados, aqueles, Senhor amado, que estão comprometidos espiritualmente, mentalmente, está quebrado. Senhor, em nome de Jesus, poder e influência do maligno, enche os teus servos com o teu Espírito Santo, com o teu zelo, com o teu amor, com o teu cuidado e dê a provisão, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa sem medida. Em nome de Jesus, tu és galardoador dos que tu buscam. E o Senhor, meu Pai, é o que recompensará a obra de cada um. Eu abençoo os teus servos. Declaro, Senhor, a tua vontade sobre nós, o teu amor, a tua influência, a tua graça e bondade. Abençoo os teus filhos. Entrego nas tuas mãos os teus eleitos, os teus chamados, selados, marcados, meu Pai, por ti, Senhor, que em nome de Jesus, meu Pai, venham a dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para a honra e glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Aleluias. E nessa fé, queridos, vamos pegar nosso envelope na cadeira e vamos orar pela nossa vida financeira. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, coloque no altar do Senhor. Você que nos acompanha por live, em nome de Jesus, abençoe essa obra. Abençoe essa obra, porque nós temos nossos compromissos todo dia 20. E em nome de Jesus, nós esperamos sempre o milagre dos céus sobre a igreja do Senhor. Amém? Erga ao alto sua mão. Pai, eu abençoo o teu povo. Declaro sobre os teus filhos a tua presença, a tua unção. Em nome de Jesus, a multiplicação dos bens. A multiplicação, meu Pai, das ofertas. Em nome de Jesus Cristo, os dízimos, Senhor, dos teus servos.
Em nome de Jesus, a 100 por 1. Que toda ação do devorador, migrador, destruidor, vá para longe dessas casas e famílias. Oh, em nome de Jesus, problemas de doenças, sentenças, diagnósticos sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. Que esse povo seja próspero, abençoado, farto. Meu Deus, o teu resultado na vida deles falará por eles. Traz sobre eles bênçãos. Traz sobre eles prosperidade, traz sobre eles regozijo e honra. Nós os abençoamos e entregamos no teu altar e declaro vitória, multiplicação e milagre para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Graças ao nosso Deus. Você que trouxe a oferta pode trazer ao gasofilácio. E você que vai entregar via Pix, é 44 162 660 1000 ao contrário, 44. Amém? Bispo Daniel. Boa noite, irmãos. Paz. Amém? Deus abençoe você. Eu quero pedir a você que faça o máximo de esforço, né? Para você estar aqui na quinta-feira. A Bispa Lídia já está em São Paulo, ela tem parentes em Guarulhos, e a gente vai buscá-la na quinta de tarde. E é muito importante você estar engajado, né, envolvido, porque com certeza vai ser uma noite da presença de Deus. Eu não sei se ela vai querer também cantar, é uma líder de louvor, Deus usa muito ela. Eu creio que o Silas estará conosco. Orem pela vida do Silas. Ele trabalha com serviço de peso e ele foi tentar ajudar uma pessoa que ia cair algo sobre essa pessoa e ele entrou debaixo desse peso e deu vazamento na espinha dele. O líquido da espinha vazou. Ele está inteiro porque está debaixo de oração. Ele tem uma mãe que ora, uma igreja que ora por ele. Nós oramos também por ele. Então ele já está em recuperação, está tomando medicações fortes, isso já tem uns 20 dias, e eu torço para que o Senhor o traga na quinta-feira, e vai ser um momento muito especial, encerramento da nossa campanha. Amém, irmãos? Só falando daquilo que a pastora acabou de ler o texto, né, o que faz a obra de Deus relaxadamente, e sobre a espada, Deus, esse texto, eu estava lendo sobre ele essa semana, a semana passada e início dessa semana. Deus está falando contra os moabitas, que quebraram um princípio e estabeleceram incesto. Então você observa que Deus está falando, olha, não pode entrar incesto, não pode entrar coisas malignas. Mas quem obedeceu, Deus deu governo. E quem é a origem dos moabitas? Ruth, a moabita. E que através dela, todos nós sabemos que veio da linhagem, Cristo. Então, se você entender o que essa palavra falou para cada um de nós hoje, Deus tem governo para a tua vida em nome de Jesus, amém? Seja um bom obreiro, que Deus tem governo para a tua vida em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz. E que nunca falte paz, alegria e vitória. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Tchau.